Eu sou a professora Denise, nós já nos encontramos, eu acho, né, numa outra ocasião no final do ano passado, em que nós fizemos uma live para falar da importância do estágio, né, do estágio supervisionado obrigatório para o curso de pedagogia e licenciaturas. Pois bem, agora estamos aqui de novo, né? Agradeço e dou as boas-vindas a cada um de vocês, tá? Por estarem aqui essa noite, dia 23 de janeiro, né? Nós temos aqui agora acontecendo a nossa primeira live do ano, não é? E talvez uma das primeiras atividades que a gente faz relacionadas ao estágio, embora vocês já estejam, né? Talvez a maioria de vocês envolvidos com o cronograma do estágio já no início ali de janeiro, né? Um pouco antes. Então, que bom que nós estamos aqui iniciando esse ano, tá? Quero desejar a vocês todos e todas um excelente 2025, que a gente possa se encontrar, estar mais juntos em diversos momentos, né? Tanto aqui por live, como também através do Moodle, por outros canais, né? E que a gente tenha, de fato, um excelente ano, todos nós, né? De trabalho, de estudos, de estágio, tá? Então, muito obrigada a presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, tá bem? Então, vamos dar início, né? Hoje a nossa live, pessoal, ela vai ter um caráter, assim, mais prático mesmo, né? E informativo, instrutivo para cada um de vocês. Eu espero que ela seja, assim, bastante proveitosa para que vocês tirem dúvidas, a gente consiga iniciar mesmo os nossos trabalhos relacionados ao estágio, né? Estamos eu aqui, a nossa noite vai ser da seguinte maneira, nós temos aí 1 hora de live e eu vou fazer uma exposição inicial, tá? Aqui com os slides que vocês vão ver, dando informações, instruções, orientações em relação ao estágio, tá? Provavelmente nós temos aqui 41 conectados, alunos que estão iniciando o seu primeiro estágio, alunos que estão começando já um segundo ou terceiro estágio, enfim. Então, alguns já sabem mais ou menos como as coisas funcionam, né? Outros estão aprendendo. Então, de uma forma geral, todos estamos aprendendo, né? Então, a gente vai dar instruções, inicialmente eu vou fazer uma fala, uma exposição, e depois a tutora Eliana estará conosco, também me ajudando a tirar as dúvidas de vocês, tá? Em relação o que vocês necessitarem, tá bem? Então, vamos dar início aqui à nossa live. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os slides. Passou, a Rafaela passou para mim. Então, vamos lá. Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês, tá? Para essa nova etapa, né, do curso de vocês, da licenciatura em pedagogia. Sei que nós temos aqui vários alunos de diversos cantos, né, do país, né? Então, vamos lá, todos nós, embora em cada um no seu canto, estamos no mesmo barco, na mesma trajetória. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Para esse ano, essa nova etapa de 2025, início de 2025. Bom, como que vocês podem tirar as dúvidas de vocês, né? E eu já quero começar essa live explicando o que nós temos agora, um manual de estágio. Nós já tínhamos, né? Claro, nós já tínhamos, mas agora nós temos uma nova versão do manual de estágio curricular supervisionado. Esse manual está disponível para vocês ali no Moodle, ele teve algumas alteraçõezinhas, ele vai ser inserido nessa nova versão no Moodle para vocês. E então, uma das formas de vocês, aí, eu estou vendo que tem algumas dúvidas já no chat aparecendo, então, uma das formas, e talvez a primeira, pessoal, que a gente pede sempre que vocês façam, ao terem qualquer dúvida, é acessar o manual, né? Então, a gente sempre tem uma série de dúvidas, o estágio, ele acontece com uma série de detalhes, documentos, etapas, então, nós pedimos muito que vocês acessem esse manual, tá? Esse manual do estágio é um documento em PDF, ele apresenta para vocês toda a normativa do estágio, o que é o estágio, como buscar a instituição que eu vou fazer o estágio, que documentos são, o que eu preciso, quais são as fases, as etapas. Então, acessem, não deixem de acessar, porque ele é um documento que foi preparado, assim, com muito cuidado, para que vocês tenham aí uma trajetória
tranquila e bem orientada, tá? Então, tenho dúvida? A primeira coisa que eu vou fazer é acessar o manual do estágio curricular, tá? Esse documento em PDF que vocês receberam ou está disponível ali no Moodle, de umas 40 páginas, incluindo os anexos, tá? E que realmente vai ajudar muito vocês nesse processo. Segundo momento, onde que eu posso tirar as minhas dúvidas? Eu abro o meu ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né, da minha disciplina, da disciplina que eu estou cursando, e lá vocês vão ver, já viram, né, e quem está começando agora vai também notar, como outras disciplinas, mas essa disciplina de estágio vai ter uma série de orientações que são muito importantes, e links, e documentos, né, e documentos em Word mesmo que passam as orientações para vocês do que fazer, como fazer, além, obviamente, dos links em que vocês inserem as atividades, né? Então, acessem e rolem ali a barra de rolagem do Moodle, acessem item por item com todo cuidado e leiam. Ali vocês vão esclarecer uma série de dúvidas de vocês, tá bem? Bom, outra forma de tirar as nossas dúvidas é a gente contar com a nossa tutora Eliana, que é sempre muito assertiva, muito disponível, né, pelo chat, pelo AVA. Então, vocês estão muito bem assessorados, muito bem tutoriados aí com a Eliana, tá? Então, fiquem bastante à vontade para tirar as dúvidas com ela. Ela também está em contato comigo a todo momento, eu em contato com a coordenadora do curso, o coordenador. Então, fiquem bastante à vontade para nos procurar, tá bem? E, por último, as nossas lives de orientação e tirar dúvidas. Nós vamos ter esta e outras lives no decorrer, para que a gente possa conversar um pouco no final, tirar dúvidas pontuais e passar orientações para vocês, tá bem? Pode passar, por favor. Então, como que é o nosso estágio do curso de pedagogia, que é um curso de licenciatura e que, portanto, exige como um componente obrigatório a gente cursar um estágio supervisionado, né? Então, lá no manual de estágio, inclusive, vai aparecer a diferença de um estágio curricular supervisionado, obrigatório, e um estágio remunerado, né? Que são duas práticas de estágio diferentes. Então, como que é esse estágio que é obrigatório para que a gente conclua o curso de pedagogia, mas que também é supervisionado, ou seja, nós temos aí um acompanhamento, né, tanto do supervisor lá do local do estágio, quanto do professor orientador da disciplina de estágio, né? Então, ele é dividido no curso de pedagogia EAD da UNICV em 4 fases. O primeiro estágio seria o estágio voltado à prática pedagógica da educação infantil, né? Que é a primeira etapa ali da educação básica, e o segundo estágio é um estágio voltado para as primeiras séries do ensino fundamental, séries iniciais, então, primeiro ao terceiro ano das séries iniciais do ensino fundamental, tá? O terceiro estágio vai estar mais atento, voltado às séries finais do ensino fundamental, ali os últimos anos das séries iniciais do fundamental, né, que é o 4º e o 5º ano, e o 4º estágio é o estágio curricular voltado à gestão no ensino fundamental, né, séries iniciais. Então, são 4 etapas que vocês precisam cursar, passar por elas, e aí cada fase, né, cada estágio vai ter ali as suas peculiaridades, as suas diferenças, né, os seus detalhes. Sobretudo o estágio de gestão, que tem algumas diferenças mais pontuais, os outros 3 são estágios de regência, né? Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor isso, como funciona na prática. Pode passar, Rafa. Então, aqui nós temos o estágio, né, o estágio 1, como eu falei para vocês, voltado à prática da educação infantil. Então, nós temos ali a possibilidade de realizar o estágio. Você que vai realizar o estágio 1, você vai poder escolher uma turma, que seria a turma ali dos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano ali e 7 meses a 3 anos e 11 meses, ou crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, são crianças ali da educação infantil, né, que estão ali nas séries
da educação infantil, cursando infantil 1, 2, 3, e que vão estar em determinado ano, e vocês vão atender e observar e fazer a regência numa dessas turmas, né? Que vai ser selecionada. O estágio 2, ele vai estar, então, como a gente falou, se detendo ao primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, né? Das séries iniciais do fundamental, tá? O estágio 3 ao quarto e quinto ano do ensino fundamental, e o estágio 4, a gestão de de uma dessas fases, enfim, de uma escola voltada às séries iniciais do fundamental, tá? Pode passar. Então, o estágio 1, pessoal, que é voltado, então, à educação infantil, para a gente entender que contexto é esse da educação infantil, como que se opera, como funciona, quais são as características, as demandas, né? Vai ocorrer no 10º módulo do curso de pedagogia, tá? De acordo com a nossa estrutura curricular. Então, vocês vão cumprir nesse estágio, quem estiver nesse estágio 1, no estágio voltado à educação infantil, vai cumprir 32 horas de observação em sala de aula, tá? Que é no campo, na escola selecionada, tá? Ou seja, 8 dias de 4 horas cada, tá? Sendo que a observação, ela sempre tem que acontecer, sempre vai acontecer na mesma turma, em que vocês vão estar observando, acompanhando a rotina, né, e fazendo o registro desse acompanhamento, tá bem? As outras 64 horas vão ser voltadas à atividade online, vocês vão cumprir essas horas com as atividades online, tá? Que envolve o quê? Leitura, planejamento, elaboração de relatórios, que inclusive nós temos o modelo deles ali no manual, vocês vão receber, se existe um template, um modelo. Então, essas 64 horas vão estar destinadas a isso, tá bem? As 4 horas que fecham, portanto, a carga horária total dessa disciplina de estágio de 100 horas, vão ser, as últimas 4 horas estão reservadas à regência, tá? A regência, então, ela tem que acontecer, e isso é muito importante que vocês anotem, não esqueçam, ela tem que acontecer na mesma turma que você observou, tá? Eu fiz observação na turma X, né, no infantil 4, turma A, é lá mesmo, naquela mesma turma que eu observei, que eu vou fazer a regência, tá bem? Pode passar. No módulo 12, pessoal, vocês vão cursar o estágio curricular supervisionado do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro anos. Vocês vão ter as mesmas 32 horas de observação de sala de aula, tá? No campo, ou seja, na escola que vocês escolherem. Da mesma maneira, 8 dias de 4 horas cada, tá? Sendo também que a observação deve acontecer na mesma turma. Então, a gente repete essas informações porque elas são muito importantes vocês precisam tomar o cuidado com esses detalhes, né? Eu não posso observar turmas diferentes cada dia que eu chego na escola, tá? Eu preciso observar a mesma turma, sempre. As 64 horas também voltadas à atividade online, que envolve leitura, planejamento e elaboração de relatórios, e as 4 horas de regência, que é eu estar como professor ministrando aula nesta turma, tá? Rapidamente aqui eu vi uma pergunta, o que é regência? Regência é isso, é estar na turma como professor daquela turma, eu vou ministrar 4 horas, né, de aula, como professor. Claro que vocês vão ter muito tempo para preparar, fazer um planejamento dessas atividades que vão ser desenvolvidas, no final do estágio que isso acontece, mas são 4 horas de regência, de aula, que eu, estudante, vou ter que ministrar nesta turma, que é a mesma turma que eu observei, tá bem? Isso também totaliza 100 horas, pode passar. 14º módulo, também são 32 horas de observação em sala de aula, tá bem? 8 dias de 4 horas cada, observação também na mesma turma, observando a rotina, fazendo as minhas anotações, vocês também vão ter ali um formulário para
para registrar, né, esses dias que vocês vão, 64 horas de atividades online, que envolve leitura, planejamento e elaboração de relatórios, tá? Desde que eu faça as leituras, elabore os planejamentos, e desenvolva os relatórios e entregue as atividades, eu estou computando as 64 horas, tá bem? Então, e também vocês vão ter que preencher esses documentos, né, esses formulários, atentos ali às informações que os formulários pedem, tá? E o envio das atividades e dos documentos no tempo hábil que for destinado para o envio de vocês. E, por último, as 4 horas de regência, de estar ministrando aula na sala de aula que eu observei, tá? Assim, eu fecho também, no 14º módulo, o estágio voltado ao ensino fundamental, só que daí aos 4º e 5º anos, e fecho, portanto, as minhas 100 horas dessa minha disciplina, tá bem? Pode passar, por favor. Esse último estágio, né, claro que depende em que fase que eu estou, né, do meu curso, mas esse quarto estágio, né, o estágio voltado à gestão, ele tem algumas diferenças. Vocês podem perceber que os 3 primeiros eram bastante semelhantes, né, mesma carga horária. Esse quarto estágio de gestão, que também deve computar 100 horas totais, né, deve totalizar isso, eles também envolve ali uma carga horária dividida e se distribui da seguinte maneira: 32 horas de leituras e preenchimento dos documentos, os documentos que vão estar no Moodle para vocês preencherem, tá? Está também no manual todas as orientações de que documentos são esses, a gente já chega lá. Eu tenho 12 horas que eu preciso cumprir, tá? De observação institucional, ou seja, eu vou observar a gestão daquela escola, tá? Como que ela acontece, vou fazer o registro dessa observação, tá? Análise do projeto político-pedagógico, que é o PPP, né? O famoso PPP da escola, tá? Então, vocês vão analisar esse documento, que é um documento muito importante da escola, onde são apresentadas todas as diretrizes, concepção pedagógica, organização da escola, tá? E a entrevista, neste estágio de gestão, a diferença é que, no lugar da regência, vocês vão realizar a entrevista, tá? Nesse campo, nessa escola que eu observei, na mesma escola, no mesmo campo, né, obviamente. Então, eu tenho 3 dias de 4 horas cada para cumprir essa carga horária, sendo 4 horas para vocês analisarem o PPP, e os documentos reguladores, tá? Que são os documentos ali da escola. 4 horas para observação da prática de gestão, ou seja, eu vou observar o gestor, o diretor, né? O administrador ali da escola, tá? E 4 horas para entrevista com este gestor, de preferência o gestor que eu observei ou algum outro gestor dessa escola, tá? E as 56 horas restantes, para fechar as 100 horas, de elaboração do relatório de observação da prática de gestão. Então, toda essa observação que eu fiz, institucional, a análise do projeto político-pedagógico e a entrevista em si, o conteúdo dessa entrevista, eu vou colocar nesse meu relatório, né, de observação da prática de gestão, tá bem? Então, assim eu fecho as 6 horas desse quarto estágio. Pode passar. Então, assim, eu preciso chamar a atenção de vocês para ficarem atentos à quantidade de horas que vocês devem cumprir em cada etapa do estágio de vocês, tá? E cumprir essas horas integralmente é muito importante, tanto para a formação de vocês de qualidade, como também para a aprovação na disciplina, tá bem? Pode passar, Rafa. Então, vocês vão observar, quem já fez algum estágio ou outras disciplinas, sabe que a gente tem sempre um calendário, né, de entregas. E no caso dos estágios, vocês têm 3 entregas, 3 atividades para serem entregues. E agora, o calendário de 2025/1 já tem tanto ali o peso, a nota que vocês podem atingir, devem atingir, né, como também o início dessa atividade e o final, ou seja, as datas de entrega ali dessas atividades, tá bem? Então, atividade 1, atividade 2 e atividade 3, que no manual vocês vão observar que está escrito como etapas, né? Então, são etapas.
que seria no Moodle a mesma coisa que a entrega das atividades. Pode passar. Então, qual que é a etapa 1? E eu quero avisar vocês que é o seguinte, como nós estamos iniciando, né, os estágios, o estágio agora, né, o estágio esse que vocês estão fazendo, enfim, iniciando uma etapa de estágio, a gente vai se atentar nesta live para a entrega 1, para a atividade 1, tá bem? Ou seja, como eu disse para vocês, lá no manual consta como etapa 1, né? Então, essa etapa 1 dos 4 estágios, independentemente do estágio que eu esteja fazendo, ela é uma etapa que envolve entrega da documentação inicial, tá bem? Então, assim, estou desesperado por onde começo. É por aqui, tá? Por aqui que a gente começa, pessoal. A gente começa fazendo a entrega de uma documentação que é muito importante para eu fazer o meu estágio, tá? Eu sei que tem perguntas aí, como que eu escolho a escola, né? A gente vai responder todas as perguntas de vocês, mas já adianto a vocês, nós temos escolas conveniadas, vinculadas ao UniCV, é o UniCV que faz o convênio com as escolas, né? As escolas estaduais, municipais, geralmente já estão conveniadas, então, nós vamos divulgar no final da live um link em que vocês vão poder verificar qual escola, se uma escola que você deseja fazer o estágio, se nessa escola é possível fazer esse estágio, tá bem? Fiquem tranquilos que vocês vão receber orientações em relação a isso. Mas, inicialmente, o que vocês precisam prestar atenção? Qual é a documentação, professora, que eu preciso entregar? Porque esta é a etapa 1. Se vocês observarem ali, volte um pouquinho o slide, Rafa, por favor. Essa etapa 1 tem de peso 2, né? Começou dia 13 do 1 e se encerra dia 21 do 2. Claro que a nossa tutora, ela sempre está nos avisando através do Moodle, mensagem, e-mails, as datas de entrega, relembrando vocês, mas vocês precisam colocar aí no calendário de vocês essa data, né? Como data ali que fecha a atividade 1. Pode passar novamente, Rafa. Qual que, então, é essa documentação, tá? Então, vocês precisam preencher alguns documentos. Esses documentos estão em anexo no manual, desse manual que eu falei para vocês, do qual eu falei para vocês, sobre o qual eu falei para vocês no início da live. Este manual está disponível em PDF no Moodle, tá? E lá no final, vocês vão encontrar todos os anexos de que envolvem todos os estágios, tá? Esses anexos, lá no final do manual, eles estão com uma tarja, uma marca d'água. Ou seja, esses anexos, eles estão ali como ilustrativos, como exemplos, tá? Então, onde que eu vou pegar o documento para baixar ele em formato Word, no meu computador, para daí sim eu preencher? Eu vou pegar este documento no Moodle, na minha plataforma, tá? Moodle, no ambiente virtual de aprendizagem. Então, que documentos são esses? Pessoal, primeiro, o termo de compromisso de estágio, que a gente chama de TCE também, que é o anexo 1 do manual, tá? Esse documento, ele é um documento obrigatório toda vez que qualquer estudante de qualquer licenciatura vai realizar um estágio em alguma instituição, tá? Ou de qualquer curso de graduação vai realizar um estágio numa instituição. Então, ele é um documento muito importante, com uma série de cláusulas lá, com informações que norteiam as nossas atividades, que também nos amparam enquanto estudantes, e amparam a instituição de ensino, que é a UniCV, e amparam a escola. Ou seja, é como se fosse um contrato entre a instituição de ensino, o aluno, o estudante e a escola, para a realização desse estágio, tá? Então, ele é um documento muito importante. Depois, vocês vão precisar baixar em formato Word, né, lá do Moodle, o termo de conduta do estagiário, que também é o anexo 2 do manual, tá? E esse documento, ele é muito importante porque ele vai mostrar para vocês, tá? Garantir que também essas regras sejam cumpridas, vai mostrar para vocês as normas e as regras que o estagiário deve seguir durante o período de estágio, tá? Vai estar lá as informações de vocês pessoais que vocês vão preencher, tá? Vai estar lá todo um trecho do documento de estágios da instituição, ou seja, que tem lá todas a normativa de todos os estágios da instituição, tá?
e ali vocês vão ler e assinar, tá? O outro documento para essa entrega da documentação inicial é a carta de apresentação do estagiário. Este documento, pessoal, ele é muito importante, ele vai ser o anexo 3 ou 4 desse manual, tá? De acordo com o estágio que você está fazendo, 1, 2, 3 ou 4, vai ter uma carta específica lá, tá? Uma carta de apresentação específica para que você utilize, porque daí tem características próprias do seu estágio, tá? Então, lá dentro da sua disciplina no Moodle, você vai baixar a sua carta de apresentação, tá? Ela também é um documento obrigatório, tá? Porque vocês precisam dela para apresentar para a instituição. Então, é necessário que vocês preencham e entreguem, tá? Para que vocês possam iniciar ou dar continuidade no estágio em alguma instituição de ensino, tá? Então, essa carta de apresentação, vocês vão apresentar para a escola. Então, ela é muito importante. Depois, o plano de estágio, que também é um documento ali que está no final do manual, anexo 5, mas que também vocês vão baixar da plataforma do AVA, do Moodle, tá? A versão e o Word. E é um documento que detalha as atividades que vão ser realizadas, né? Que serão realizadas por um estagiário durante o período de estágio. Então, existe esse modelo próprio em que vocês vão estar detalhando o que vocês farão no decorrer do estágio de vocês, tá? E, por último, o preenchimento do formulário indicando o local do estágio, e também está relacionado ao seguro de vida, que é um formulário do Google Forms, tá? Então, não é mais um documento, não. São 4 documentos apenas, e esse último é um form, ou seja, é um preenchimento só que vocês têm que fazer, tá? Pode passar. Então, a atividade 1, pessoal, que vale 2 pontos, é a entrega deste documento. Quais são? Vamos retomar? O termo de compromisso de estágio, a carta de apresentação, o documento, o plano de estágio, o termo de conduta do estagiário, ou seja, 4 documentos em formato Word, preenchidos e assinados. E, por último, o preenchimento do formulário indicando o local do estágio, que é um form apenas. Não é mais um documento, mas é um preenchimento que é necessário, obrigatório fazer. Já indicando o local em que eu vou fazer o estágio, tá bem? Pode passar. Então, eu fiz aqui um print ali em cima, o print do slide anterior, tá? Ele é um print do próprio Moodle, tá? Da plataforma Moodle que aparece para vocês. Abaixo aqui, o que vocês estão vendo agora, também é um print, uma cópia ali, né? Um recorte do que vocês enxergam lá no Moodle. Por que eu trouxe esse print? Para mostrar para vocês aonde vocês vão clicar para baixar esse documento Word. Podem ver ali, ó. Tem um ícone de doc, azulzinho, e vocês clicando aqui, automaticamente esse documento vai baixar no computador de vocês, né? Então, é claro que a gente sempre indica, né, orienta que vocês abram uma pasta no computador para o estágio, uma pasta separada, específica, que vocês organizem dentro desta pasta esses documentos com o máximo de organização possível, nomeiem corretamente, tá? Para que vocês não se percam. Então, abre uma pastinha para o estágio que você está fazendo, dentro dela, abre uma pasta de documentação, algo assim, ou como vocês se organizarem melhor, atividade 1, atividade 2, atividade 3, né? Dividam em pastas para que vocês consigam se organizar bem, tá? Depois tudo vai ficando mais simples, mais automático, mais tranquilo para vocês, tá? Aí, ali, ó, pode ver, eu clico nesse ícone azulzinho, ou mesmo no próprio nome do documento, vai baixar no meu computador, tá? Carta de apresentação do estagiário também vai baixar no meu computador, e o termo de conduta do estagiário também vai baixar no meu computador, tá? Então, é daqui que vocês vão pegar os documentos para preencher. Se vocês encontrarem os documentos lá no manual, ok, mas não é de lá que vocês vão pegar. Inclusive, vocês vão ver que vai estar com uma marca d'água lá no manual. Ou seja, a gente não quer que vocês peguem de lá, até porque o manual é encaminhado para vocês por PDF. A gente quer que vocês baixem daqui do Moodle, tá bom?
que não vai ter nenhum tipo de marca d'água, que vai baixar em Word, tudo bem certinho para vocês, tá? E esse penúltimo ícone aqui, ó, que aparece para vocês, com um globo, é o link onde vocês vão clicar, vai abrir o documento, uma página do Form, tá? Que é um formulário ali do Google, em que vocês vão preencher o local do estágio, informações ali relativas ao seguro de vida, enfim, vocês precisam fazer o preenchimento desse form. Esse último ícone cor-de-rosa é onde vocês vão clicar, e ali já aparece a data de início e de término de vencimento dessa atividade. Aqui vocês vão clicar para enviar as atividades de toda a sua disciplina, né, de todos os estágios. E essa aqui é a primeira atividade, atividade 1. Então, é aqui que você clica para fazer o envio, tá bem? Pode passar, Rafa. Eu estou trazendo aqui para facilitar um print do primeiro documento sobre o qual eu falei para vocês, tá? Que é o termo de compromisso do estágio obrigatório. Eu trouxe aqui para vocês, obviamente, só uma parte da página inicial, onde vocês vão preencher ali as informações de vocês, tá? E também da instituição concedente e todas as outras informações que vão vir abaixo. Mas ele é um documento um pouquinho mais extenso, de 2 a 3 páginas, se eu não me engano, onde tem todas as cláusulas. Então, tire um tempinho, faça uma leitura com cuidado, né? É o único documento que é mais extenso, então vocês vão ler ali uma única vez, tá? Os demais são mais simples, mais curtos, então, ao preencherem, leiam também com bastante calma, porque tem informações muito importantes, tá bem? Esse é o primeiro documento, pode passar. O outro documento, o plano de estágio. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam ter um documento próprio para vocês colocarem detalhadamente todos as atividades que vocês vão fazer, né? Então, este é o plano de estágio, onde vocês vão colocar o campo de estágio, então, essas informações em vermelho que vocês encontram nos documentos que a gente disponibiliza para vocês. Prestem atenção nessa caixinha que tem ali e que está em caixa alta. Após a escrita do seu plano de estágio, apague esta caixa de texto e as instruções em vermelho que constam neste documento. Então, isso vale para sempre, em todas as minhas etapas, tá, pessoal? Depois que eu preencho, as informações em vermelho vocês podem tirar. Elas estão ali só para orientar vocês, tá bem? Não precisa deixar, retira. O que está escrito em vermelho é apenas para orientar vocês. Então, quando eu já tiver o nome do meu local de estágio, município, endereço completo, eu apago essas instruções em vermelho e eu coloco os meus dados. Ali embaixo a mesma coisa, olha, neste campo deverá ser descrito todas as atividades, o que se espera desenvolver, a serem realizadas no campo de estágio, ali no mínimo de 5 linhas. Se eu já elaborei isso, eu apago essas informações em vermelho, tá bem? E coloco ali as minhas informações em cor preta normal, tá bem? E ali abaixo tem os dias da semana, entrada, saída, que dia que eu fui na escola, né? Qual que foi a carga horária que eu cumpri, tá? No final, carga horária semanal, carga horária de campo, mês e ano, tá? Que eu desenvolvi. Então, vocês vão ter ali logo abaixo as informações do estagiário, tá? Todas, e no final, um lugar para vocês assinarem. Então, e outras assinaturas também. Então, esse é um outro documento, tá? Que também não está na íntegra, aqui é só o print do início dele, vocês vão abrir, tá? E vão observar e fazer a leitura dele de forma completa, tá bem? E observar o que é pedido. Pode passar, Rafa. O outro documento sobre o qual eu falei é a carta de apresentação do estagiário, né? No caso, essa daqui é da observação e regência, que vocês vão preencher, também assinar, e neste caso vocês vão apresentar para a escola. Então, tem ali, senhor, diretor, vai colocar o nome do diretor, né? Apresentamos o estudante, aí coloca ali o seu nome, seu RA,
Então, já tem todas as informações previamente preenchidas do seu estágio. Se vocês observarem abaixo desse documento, vai ter ali a carga horária, a carga horária detalhada que vocês vão cumprir na escola. Então, a escola vai ter acesso a um documento que informa o que vocês vão fazer lá, né? E qual carga horária que vocês vão cumprir. Então, apresenta vocês para a escola. É uma carta que o UniCV apresenta vocês para a escola. Tá bem? Pode passar. Por último, o quarto documento, né, que é o termo de conduta do estagiário. Então, vocês vão colocar ali o nome de vocês, né, coloco o nome do estudante, o RA, e aí, o que mais que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ler com muita atenção, porque a gente falou na outra live, né, da dimensão ética, da seriedade, do compromisso com a escola, então, é aqui que a gente tem que ler com atenção para que a gente possa fazer um bom trabalho e dar uma devolutiva importante para a escola, né, do nosso estágio, do nosso trabalho, da nossa formação. E aqui tem, então, algumas informações muito, muito importantes que vocês vão ler com atenção. No final, colocar a data e assinar, tá bem? Então, esses são os 4 documentos essenciais para que eu possa começar o meu estágio, qualquer etapa do estágio que eu estiver, tá bom? Seja 1, 2, 3 ou 4. Pode passar. Aqui, por último, eu só coloquei um print para que vocês vejam o que aparece quando vocês clicam lá naquele ícone que parece um globo, para preencher o formulário indicando o local do estágio. Ó. Tá vendo? Vai aparecer essa tela, logo aqui abaixo vai aparecer um form, tá? Em que vocês vão preencher, colocar as informações de vocês, informações da escola e enviar, tá? Então, esse é um documento do form, não é um documento de Word. Alguém perguntou ali se essa primeira etapa, essa primeira atividade já é só a entrega dos documentos. Sim, essa primeira etapa é a entrega destes documentos e preenchimento deste form. Pode passar. Então, quando for preencher os anexos, utilize os arquivos disponíveis no AVA. No manual são apenas exemplos, né? São informativos. Então, baixe sempre do AVA, essa é uma informação importante, tá? Então, esses documentos, pessoal, pode parecer muita coisa, mas eles são fundamentais para que vocês possam formalizar o vínculo com a escola, o UniCV também, o vínculo entre vocês, a escola e o UniCV, tá? Formalizar e garantir também os direitos, né, o amparo da escola em relação ao trabalho que vocês vão desenvolver, amparo e também direitos de vocês, né, como vocês vão estar amparados pelo UniCV quando estiverem lá na escola. São documentos que amparam também a própria instituição, né, que é o UniCV, em relação ao trabalho que vocês vão desenvolver, né? Então, são documentos indispensáveis e sem os quais a gente não pode, nem no UniCV, nem em qualquer outra instituição, iniciar o estágio, tá? Não é só o UniCV que pede isso. Isso é de praxe em todo e qualquer estágio, em toda e qualquer instituição. Pode passar. Onde o estágio será realizado? Então, vocês podem desenvolver o estágio em escolas públicas e particulares que estejam conveniadas com o UniCV, tá? Outras instituições, no caso, que tenham relação com curso de pedagogia, se for o caso, no caso de vocês, o ensino fundamental, né? Que oferecem séries iniciais de ensino fundamental e educação infantil. O que será feito no estágio? Então, atividades práticas, né, observação, o que vocês aprenderam nas disciplinas em relação à teoria, né, vocês vão colocar em prática agora, né, desenvolvendo projetos, atividades em diferentes espaços educativos. O acompanhamento desse estágio vai se dar pelos professores do UniCV, professora de estágio, que sou eu, né, também o supervisor do local de estágio, que vocês vão ter, né, que vai assinar esses documentos, porque vocês vão observar que lá no final deles, em vários deles, também tem um campo para o supervisor de estágio assinar, comprovando que vocês realizaram o estágio lá, tá? E também pelo tutor, né, pela tutora Eliana, que acompanha vocês muito de perto, tá? Pode passar.
Requisitos para aprovação. Então, vocês precisam tirar média igual ou superior a 6 para serem aprovados nessa disciplina, né? E 75% de frequência nas atividades, que é comprovada ali pelos documentos, pelos formulários que vocês preenchem, tá? Como comprovativo de cumprimento de carga horária, tá? E quem que cuida da parte burocrática? O UniCV, né? Então, a UniCV é a universidade, a instituição responsável por firmar os convênios com as instituições nas quais vocês farão os estágios, tá? Repito, a instituição, a escola, precisa estar conveniada com a UniCV. Muitas, a maioria delas já estão, sobretudo as estaduais e municipais, mas é preciso que vocês verifiquem isso e confirmem, tá bem? O que o aluno precisa saber, né? Que existem regras para o estágio, inclusive do ponto de vista ético, né? Coisas que eu não posso fazer lá na escola, informações que eu não posso tirar lá da escola, levar para fora da escola, que são sigilosas, né? O cuidado com a minha postura, com o meu profissionalismo dentro da escola, o respeito aos profissionais que lá atuam, né? Então, isso tudo coisas que a gente, inclusive, falou na outra live, né? Então, fiquem atentos a essas normas, e essas regras, porque elas são importantes até para regular ali a dimensão ética, né? E profissional que a gente precisa ter dentro da instituição de ensino. E aí, esse plano de trabalho, né, que vocês vão fazer, que é essa proposta de intervenção, né, vai ter ali atividades que a gente espera, né, todos nós aqui do UniCV, do curso de pedagogia, que elas contribuam tanto com a formação de vocês, tá, quanto com o espaço no qual vocês estão realizando o estágio, né, que realmente seja uma contribuição para aquela escola, para aquela sala de aula, para aqueles alunos, né, para aquele contexto em que vocês estão atuando. Pode passar. Pode passar, Rafa. Aqui por último, ó, para saber se o seu município possui particularidades, clique na pasta intitulada Verifique aqui se a sua cidade possui tratativas específicas para os estágios em escolas municipais. Disponível no ambiente virtual de aprendizagem no AVA, tá? Aqui abaixo, e esses slides vão ser disponibilizados para vocês, tá? Vocês também têm outros links que levam vocês a 2 vídeos e também ao site do UniCV, link Central de Estágio Obrigatório, onde vocês também vão ter informações importantes para vocês escolherem a escola, né? Mas vocês também conseguem assistir esses outros 2 videozinhos que também ajudam vocês nessa missão de escolher a escola, tá? Pode passar. É isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento. Como eu falei na metade ali da live, né? Na minha fala. Nós vamos nos deter nessa live apenas na atividade 1, porque depois vocês vão ter atividade 2, atividade 3. Daí nós vamos fazer outra live em relação a essas atividades mais próximas, para que não sejam tantas informações assim que confundam demais a cabecinha de vocês, tá? Então, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, ali o auxílio da Rafaela, da Eliana, e a presença de todos vocês aqui hoje, e vou deixar aberto, então, para a Eliana coordenar o momento tirar dúvidas dessa live, tá bem? Um grande abraço e eu continuo por aqui ajudando a esclarecer as dúvidas de vocês.